Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre a maturidade espiritual em Cristo. Mas, para contemplarmos esta revelação, temos que pensar sobre isso. Então, quando é dito a Timóteo seja perfeito, está dizendo seja maduro, ou tenha maturidade, pois a maturidade e a imaturidade não têm a ver necessariamente com a questão da idade, da origem e da condição social. O que vemos é a maturidade associada ao ensino da santificação, da renúncia, da entrega. A santificação é o que fala da transformação de vidas, de uma nova mentalidade ligada a Cristo e à vontade de Deus. Trata-se da ideia de nos negarmos a nós mesmos, e isso é altamente ilógico para muitos e vai na contramão da ideia de controle que o mundo sugere para a maturidade. Tomarmos nossa cruz e crucificarmos este mundo com Cristo. Está ligada ao abandono do pecado, a mortificarmos os feitos do corpo, a renúncia dos vícios e hábitos ruins, dos traços de um caráter que nos arrasta para pensamentos e práticas da nossa velha natureza. A maturidade espiritual está ligada ao crescimento espiritual, ou crescimento nas coisas da fé, à fome de Deus, ao desejo de desfrutar de mais comunhão com Ele. Está ligado a andar no Espírito, a viver no Espírito, a falar das coisas do Espírito, a adorar em Espírito e em verdade, a produzir o fruto do Espírito. Está ligada ao desejo de crescimento e desenvolvimento, tanto no conhecimento do nosso Senhor, quanto na obediência. Mas temos que observar que nos dias de hoje está acontecendo como aconteceu nos dias antigos, que nem todos desfrutam dessa maturidade por causa do tempo de vivência no Evangelho, numa igreja, por causa da idade ou até mesmo uma ordem eclesiástica, mas continuam crianças espirituais, como nos mostra o descrito na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 12 a 14. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus. E vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto para ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Podemos assim dizer que a maturidade espiritual não é automática. O crescimento não acontece imediatamente. A maturidade espiritual é um processo que precisa ser aceito, conquistado e vivido. E o apóstolo Paulo afirma ao jovem Timóteo sobre essa verdade, também descrita na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque toda a essência da maturidade espiritual não está em ter razão, mas em saber como agir e o que falar nos momentos difíceis, momentos de luta, momentos de instabilidade, momentos de grande dor e sofrimento e nos momentos de grande pressão emocional. A maturidade espiritual está em nossa entrega total a Cristo,
sem precedentes, condições ou observações. Pois, ao requerermos esta verdade e deixá-la fazer parte de nós, veremos que nosso procedimento mudará e nossa prioridade também, pois teremos um desejo por alimento sólido. Viveremos de uma maneira onde seremos impermeáveis às ofensas pessoais. Forjaremos uma consciência pelas Escrituras, não por opiniões. Praticaremos a humildade quando usados pelo poder de Deus em obediência e referenciaremos ao Senhor pelo crescimento espiritual. Para concluirmos, quero dizer que a maturidade espiritual não nos limita ao conhecimento, mas à prática espiritual da verdade, pois é só observarmos alguns aspectos que diferem essa prática, como viver o poder de Deus, seu conhecimento, suas promessas e sua natureza divina, como descrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, fazendo com que esse entendimento de liberdade seja compreendido no âmbito espiritual, onde nada desse mundo corruptível altere nossas condutas, pois nenhuma mentira, desorganização, inconstância, medo, desatenção, inquietude, intolerância, julgamento e falta de prioridade do reino de Deus e sua justiça faça parte da nossa vida. A maturidade espiritual sempre nos conduzirá a viver Cristo em todas as instâncias e áreas da nossa vida, sem precedentes e, mais uma vez, sem condições. Pois vale ressaltar o que está descrito na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 19 e 20, 22 e 23. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Senhor, graças te damos pelo Senhor permitir nós entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a ti, Senhor, consagrando o nosso dia, consagrando, Pai, a nossa vida, consagrando a nossa família, consagrando, Pai, tudo que iremos fazer e como iremos fazer a ti, para que a cada vez mais o seu reino seja estabelecido e o seu senhorio se apresente em todos os nossos pensamentos, ações e palavras. Sabemos, Pai, que muitas vezes, Senhor, negligenciamos a prática de algumas essências daquilo que o Senhor tem nos dado, mas aperfeiçoa-nos nessa maturidade espiritual, para nós compreendermos a cada dia mais o seu querer e a sua vontade. Forja-nos, Pai, no caráter de Cristo. Dá-nos cada vez mais a revelação do seu poder e do seu senhorio. Mostra aquilo que temos que fazer e como nós temos que fazer, porque a cada dia o Senhor tem nos aperfeiçoado e tem feito, Senhor, compreendermos esta maturidade em nós e, ó Pai, tudo que o Senhor quer, faça para que se cumpra e se estabeleça a sua vontade. Somos gratos a Ti. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos, Pai, contigo, Senhor. E assim, Pai,
consagramos tudo que temos e que somos, consagramos este dia, consagramos todas as nossas atitudes e ações para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Pai, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.